Olá pessoal, tudo bem com vocês? Os alunos que ainda não dominam os conteúdos que nós estamos tratando aqui nesse módulo devem procurar as aulas teóricas específicas sobre esses temas. Para isso eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esses conteúdos aos quais estou me referindo. Hoje nós vamos falar das equações e das inequações irracionais, dando prosseguimento nesse módulo de resolução de exercícios para o ensino médio. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação, resolver em R a equação raiz de x2 mais 5x mais 1 igual a 2. Inicialmente, eu vou aqui isolar o radical x2 mais 5x mais 1, isolando aqui o radical do lado esquerdo da igualdade, passando o mais 1 para o outro lado da igualdade. Então, 2x menos 1. Observe que agora eu tenho uma equação do tipo raiz de f de x igual a g de x. E, portanto, basta eu quadrar os dois lados da igualdade para resolver essa equação. O quadrado da raiz quadrada se anulam, né? Eu tenho, então, x2 mais 5x mais 1 igual ao quadrado do primeiro, isso é um produto notável, quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, 1 mais 1 dos dois lados da igualdade se anulam, se cancelam. Então, nós teremos x2 vai para o outro lado, 3x2. 5x vai para o outro lado, menos 9x igual a 0. Dividindo essa equação por 3, x2 menos 3x é igual a 0. Vamos colocar aqui o x em evidência. X menos 3 igual a 0. x1 igual a 0. E x2 igual a 3. Bom, para verificar se 0 e 3 são raízes dessa equação irracional, eu preciso saber se g de x é maior ou igual a 0. Ou seja, se 2x menos 1 é maior ou igual a 0. Fazendo g de 0, ou seja, colocando 0 no lugar do x, eu terei 2 vezes 0 menos 1. E 2 vezes 0 dá 0, menos 1 dá menos 1. E menos 1 é menor que 0. Portanto, 0 não me serve de solução para essa equação. Fazendo agora g de 3, usando aqui a raiz 3, eu terei 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. E 5 é maior que 0. Portanto, 3 me serve de solução. Logo, a solução dessa equação será 3. Passando 1 para o outro lado da igualdade, isolando o radical, eu vou ficar com raiz de x2 mais 5x mais 1 igual a 2x menos 1. Aqui, a raiz de f de x igual a g de x. Quadrando os dois lados da igualdade, eu vou chegar à equação x2 menos 3x igual a 0, que vai me dar raízes 0 e 3. Preciso verificar se essas raízes são raízes dessa equação irracional. Para isso, eu vou fazer g de x, que é 2x menos 1, maior que 0. Então, substituindo o x, trocando o x por 0, eu vou encontrar g de 0 igual a menos 1, que é menor que 0. Portanto, x1 não serve de solução para essa irracional. Fazendo x igual a 3, eu vou encontrar g de 3 igual a 5. Aí sim, 5 é maior que 0 e, portanto, x2 serve de solução. Cuidado, porque x2 é igual a 3, né? x2 não é igual a 5. 5 é o resultado de g de 3. Portanto, a solução dessa equação irracional é 3. Calcule em R a equação x3 menos 3 raiz de x3 mais 2 igual a 0. Bom, inicialmente eu vou fazer a raiz de x3 igual a y, ou seja, x ao cubo igual a y2. Então, em todos os lugares onde eu tiver x ao cubo, eu vou trocar inicialmente por y quadrado. Então, aqui eu terei y ao quadrado menos 3 raiz quadrada de y quadrado mais 2 igual a 0. Y ao quadrado menos 3y mais 2
igual a zero, porque aqui a raiz quadrada do quadrado pode ser cancelada, né? Bom, agora eu tenho uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação, eu vou chegar a y1 igual a 1 e y2 igual a 2. Pois bem, como eu disse inicialmente que x3 é igual a y2, e a gente não busca o valor de y, a gente está buscando o valor de x, eu preciso voltar aqui e substituir os valores de y. Então, eu terei x ao cubo igual a 1 ao quadrado e x ao cubo igual a 2 ao quadrado. Afinal de contas, y pode ser 1 ou 2. Então, aqui eu terei x3 igual a 1 e aqui eu terei x3 igual a 4. Portanto, aqui eu terei x igual a 1, porque a raiz cúbica de 1 é 1 mesmo, e aqui eu terei x igual a raiz cúbica de 4. Então, aqui eu tenho x1 igual a 1 e x2 igual a raiz cúbica de 4. Como aqui a função g de x é igual a zero, e eu sei que para que as raízes sejam válidas, g de x deve ser maior ou igual a zero, eu não preciso verificar essas raízes. Portanto, a solução dessa equação será 1 e raiz cúbica de 4. Bom, como eu fiz no slide anterior, está aqui, ó, x3 igual a y2. Substituindo nessa equação, vai me dar essa equação do segundo grau, cujas raízes são 1 e 2. Retornando para substituir o y aqui, ó, nós teremos x3 igual a 1, ou seja, x igual a 1, e teremos x3 igual a 4, porque 2 ao quadrado é igual a 4, então x será a raiz cúbica de 4. Nós teremos como solução, então, o 1 e a raiz cúbica de 4, uma vez que g de x é igual a zero, e por isso eu não preciso fazer a verificação. Está aqui, ó, a função g de x igual a zero. Resolva em R a equação raiz de x menos 2 mais a raiz de x menos 7 igual a raiz de x mais 5 mais a raiz de x menos 10. Bom, vou começar quadrando aqui os dois lados dessa igualdade. E aí eu terei o quadrado da soma em ambos os lados. Então, é o quadrado do primeiro termo. O quadrado da raiz quadrada eu posso suprimir a raiz, né? Então, nós vamos ficar com x menos 2 mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Eu posso escrever todo mundo dentro do mesmo radical, porque o índice é igual, tá certo? No produto eu posso fazer isso, mais o quadrado do segundo, que de igual forma o quadrado da raiz quadrada suprime, né, a raiz quadrada aqui, porque o índice é igual ao expoente. Então, mais x menos 7. Igual, o mesmo do outro lado, né? Aqui a raiz quadrada é suprimida pelo quadrado, então x mais 5, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. De igual modo, eu posso já escrever todo mundo dentro do mesmo radical, porque o índice é igual, né, nos dois radicais. Se trata de uma multiplicação, eu posso fazer. Mais x menos 10, de igual modo, a raiz quadrada é suprimida pelo quadrado aqui. Pois bem, vamos juntar agora os termos que são semelhantes, tudo bem? Eu tenho aqui, ó, x mais x, 2x, menos x, x menos x, zerou. Então, esses pares de x dos dois lados da igualdade se cancelam. Então, nós teremos aqui, ó, menos 2, menos 7, menos 9, mais 2 vezes o que está lá dentro da raiz, né? Então, aqui eu terei, ó, a distributiva, né? X ao quadrado, menos 7x, menos 2x, mais 14. É esse produto aqui, ó. Tudo bem? Igual a 5 menos 10, dá menos 5, mais 2, vou fazer do mesmo modo, dentro do radical, essa distributiva, x ao quadrado, menos 10x, mais 5x menos 50. Vou escrever 2 raiz de x2 menos 9x, juntando esses termos, mais 14, igual, esse menos 9 vai para o outro lado positivo, 9 menos 5, 4, mais 2 raiz de x2 menos 5x menos 50. Bom,
Aqui, ó, eu posso dividir toda essa equação por 2, simplificando a equação. Então, aqui por 2, ó, vai ficar a raiz de x2 menos 9x mais 14 igual a 2 mais a raiz de x ao quadrado menos 5x menos 50. Agora, eu vou elevar ao quadrado mais uma vez os dois lados dessa igualdade. Aqui ao quadrado e aqui ao quadrado. Aqui a raiz quadrada é suprimida pelo quadrado, então eu fico com x ao quadrado menos 9x mais 14. E do outro lado da igualdade é o quadrado da soma mais uma vez. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, x2 menos 5x menos 50, mais o quadrado do segundo, o quadrado da raiz quadrada, a raiz é suprimida, sobra x2 menos 5x menos 50. Pois bem, aqui eu tenho ó, o x2 de um lado da igualdade, x2 do outro, eles se suprimem, né? Então me sobra menos 9x mais 14 igual a 4 mais 4 vezes a raiz quadrada de x2 menos 5x menos 50 menos 5x menos 50. Bom, agora juntando os termos semelhantes, menos 9x vai receber o menos 5x positivo. Então, nós vamos ficar com menos 4x. O 14 recebe menos 4, ou seja, 10, e recebe mais 50, ou seja, 60. Então, menos 4x mais 60 igual a 4 raiz de x2 menos 5x menos 50. Mais uma vez, eu posso simplificar toda essa equação, né? Posso escrever essa equação toda dividida por 4. Ficarei com menos x mais 15 igual a raiz de x2 menos 5x menos 50, quadrando mais uma vez os dois lados dessa igualdade, eu ficarei com o quadrado do primeiro, x2, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 30x, mais o quadrado do segundo, 225. E isso vai ser igual a x2 menos 5x menos 50, porque a raiz quadrada do quadrado eu posso suprimir a raiz. Observe que eu tenho x2 dos dois lados da igualdade, eles são suprimidos, cancelados um pelo outro. O menos 30x vai receber 5x, então vamos ficar com menos 25x. E o menos 50 recebe o menos 225, ou seja, menos 275. Então, x será igual a menos 275 dividido por menos 25, que vai dar 11. Então, nós encontramos um valor para x igual a 11, precisamos fazer a verificação para constatar se essa raiz é a raiz dessa equação irracional. Vamos fazer aqui a verificação. Ó. Vou colocar no lugar de x o valor 11. Então, nós vamos ter aqui ó, a raiz de 11 menos 2 mais a raiz de 11 menos 7 deve ser igual à raiz de 11 mais 5 mais a raiz de 11 menos 10. Aqui nós temos a raiz quadrada de 9, que vai dar 3. Aqui nós temos a raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Aqui nós temos a raiz quadrada de 16, que vai dar 4. E aqui nós temos a raiz quadrada de 1, que vai dar 1. 3 mais 2, 5. 5, de fato, é igual a 5. Ou seja, o 11 serve de solução para essa equação irracional. Galera, todo o cálculo feito, né? Tá aqui, ó, linha a linha, cada linha aqui, né? Ó, o cálculo todo aqui feito. Eu não vou me alongar aqui. Fato é que a gente chegou aqui no valor de x igual a 11, fazendo a verificação, ó. Isso aqui vai dar raiz de 9, que vai dar 3. Aqui vai dar 4, né? Que a raiz de 4 dá 2. Aqui dá 16, raiz de 16 dá 4. E aqui dá 1, a raiz de 1 dá 1. A verificação vai dar certo, né? Porque 5 é igual a 5, logo o 11 que a gente encontrou, de fato, é a raiz dessa equação irracional.
Resolver a equação em R, 2 sobre x mais raiz quadrada de 2 menos x2 mais 2 sobre x menos a raiz quadrada de 2 menos x2 igual a x. Pessoal, para resolver uma equação desse tipo, eu preciso multiplicar o denominador pelo seu conjugado, ou seja, o mesmo termo com esse sinal aqui trocado, tá certo? Então, se eu faço isso no denominador, eu preciso fazer também no numerador para não alterar essa fração. O mesmo eu vou fazer no segundo termo, vou multiplicar pelo conjugado trocando esse sinal aqui, ó. Então, ó, no denominador eu vou escrever, ó, x mais a raiz de 2 menos x2 vezes x menos a raiz de 2 menos x2. Então, se eu fiz no denominador, eu preciso fazer o mesmo no numerador. Então, 2 vezes x menos raiz de 2 menos x2. O mesmo eu vou fazer com o outro termo, ó. Eu vou multiplicar aqui embaixo x menos a raiz de 2 menos x2 por x mais a raiz de 2 menos x2. Aqui em cima eu tenho que fazer o mesmo, né? Multiplicar por x mais a raiz de 2 menos x2. E isso é igual a x. Pois bem, efetuando esse cálculo aqui, ó, nós vamos ter 2x menos 2 vezes a raiz de 2 menos x2. E no denominador nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos, é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. O mesmo eu vou fazer do outro lado aqui, ó. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes a raiz de 2 menos x2, sobre o quadrado do primeiro, x2, menos o quadrado do segundo, 2 menos x2 ao quadrado. Isso porque eu tenho aqui o produto da soma pela diferença. E isso é igual a x. Pois bem, aqui então eu terei, ó, 2x menos 2 raiz de 2 menos x2 sobre x2 menos 2 mais x2. Aqui o radical é cancelado aqui pela potência, ok? Aqui eu terei 2x mais 2 raiz de 2 menos x2 sobre x ao quadrado. Esse radical é cancelado pela potência, então eu terei menos 2 mais x2 igual a x. Bom, observe que esses denominadores são iguais e, portanto, eu posso fazer essa soma no numerador. Então, eu terei 2x mais 2x, vamos botar aqui, ó, 4x, menos 2 raiz de 2 menos x2, mais 2 raiz de 2 menos x2, se cancelam. Logo, eu terei 4x sobre x2 mais x2, 2x2. Menos 2, igual a x. Fazendo aqui o produto, para lá, ó, eu terei 4x igual a 2x3 menos 2x. Posso dividir toda essa equação por 2, ficando com 2x igual a x3 menos x. Passando o 2x para o outro lado da igualdade, eu ficarei com x3 menos 3x igual a 0. Bom, eu vou colocar aqui o x em evidência, eu terei x2 menos 3 igual a 0. Ou seja, x1 é igual a 0. Então, eu vou botar aqui, ó, x1 é igual a 0. x2 menos 3 também é igual a 0. Ou seja, x2 é igual a 3, x é igual a mais ou menos raiz de 3. Então, eu tenho três raízes reais, né? Eu tenho x1 igual a 0, x2 igual a menos raiz de 3 e x3 igual a mais raiz de 3. Bom, mas observe que aqui, ó, eu tenho um valor dentro do radical que precisa ser maior ou igual a 0, para que essa equação tenha as raízes reais. Então, vamos lá? 2 menos x2 tem que ser maior ou igual a 0. Bom, vamos então fazer as substituições aqui, ó. Se o x for 0, é imediato, né? Porque 2 menos 0 dá 2. 2 é maior que 2, então 0 serve de solução.
Vamos testar agora menos a raiz de 3. Então eu fico com 2 menos a raiz de 3 ao quadrado, e isso tem que ser maior ou igual a zero. Bom, menos a raiz de 3 ao quadrado dá 3. 2 menos 3 dá menos 1, e menos 1 não é maior que zero. Portanto, menos raiz de 3 não me serve de resposta. Vamos tentar agora a raiz de 3 positiva. 2 menos a raiz de 3 ao quadrado. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Bom, 2 menos a raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Isso tem que ser maior que zero, mas isso aqui dá menos 1. E menos 1 não é maior que zero. Ok? Então, nem mais a raiz de 3, nem menos a raiz de 3 me servem de solução para essa equação. Logo, a resposta para essa equação é apenas o zero. Bom, aqui a multiplicação pelo conjugado, né? O sinal aqui é mais, vou multiplicar aqui, ó, trocando esse sinal para menos. Aqui é menos, vou trocar esse sinal para mais. Só que se eu fiz isso no denominador, eu preciso fazer também no numerador para não alterar essas frações, né? Pois bem, fazendo os devidos cálculos aqui, nós vamos chegar a x1 igual a zero, x2 igual a menos raiz de 3 e x3 igual a raiz de 3. Fazendo o teste aqui, ó, para ver se o que está dentro do radical é maior ou igual a zero. Ele precisa ser maior ou igual a zero, porque senão eu não terei raízes reais. Eu não posso ter raiz quadrada de um número negativo, né, um número real negativo. Então, fazendo os testes, eu vou chegar à conclusão que apenas o zero atende a essa situação. Logo, a solução única dessa equação é o zero. Resolva a equação raiz cúbica de x mais 1 mais a raiz cúbica de x menos 1 igual a raiz cúbica de 5x. Bom, para resolver esse tipo de racional, eu vou usar um tipo de fatoração que eu chamo cubo da soma. O cubo da soma de dois termos, a gente sabe, lá dos produtos notáveis, que é igual ao cubo do primeiro termo, mais o cubo do segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo, vezes a soma dos dois termos. Bom, agora eu vou chamar a raiz cúbica de 5x de a mais b. Vou chamar a raiz cúbica de x mais 1 de a. E vou chamar a raiz cúbica de x menos 1 de b. Então, a mais b é igual a mais b, ok? Pois bem, agora eu vou substituir esses valores exatamente aqui nessa equação. Então, a mais b, que é a raiz cúbica de 5x, raiz cúbica de 5x elevado ao cubo, é igual a ao cubo. A é a raiz cúbica de x mais 1, então a raiz cúbica de x mais 1 ao cubo, mais b, que é a raiz cúbica de x menos 1, a raiz cúbica de x menos 1 elevado ao cubo, mais 3 vezes a raiz cúbica de x mais 1, que é a raiz cúbica de x mais 1, que é a, vezes a raiz cúbica de x menos 1, que é b. Aqui, ó, raiz cúbica de x menos 1, vezes a mais b, que é a raiz cúbica de 5x. A raiz cúbica de 5x. Então, eu tenho a raiz cúbica do cubo, 5x, a raiz cúbica do cubo, x mais 1, mais a raiz cúbica do cubo, x menos 1, mais 3 vezes. Bom, aqui eu tenho o mesmo índice, dois radicais de mesmo índice sendo multiplicados. Então, eu posso fazer a multiplicação aqui dentro dos radicais. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu vou ficar com a raiz cúbica de x ao quadrado menos 1, vezes a raiz cúbica de 5x. Então, eu terei 5x igual x mais x, 2x, 1 menos 1, 0, mais 3 vezes a raiz cúbica. Do mesmo modo, né? Eu tenho aqui a raiz cúbica vezes a raiz cúbica, então eu posso multiplicar o que está dentro do radical. Então, x2 vezes 5x, 5x3, menos 1 vezes 5x, 5x. Aqui, passando 2x para o outro lado da igualdade, eu terei 3x, porque 5x menos 2x, igual a 3 vezes a raiz cúbica de 5x3 menos 5x. Aqui eu posso dividir toda essa equação por 3. Eu terei, então, x igual a raiz cúbica
de 5x3 menos 5x, elevando os dois lados agora ao cubo, eu terei x ao cubo igual a raiz cúbica do cubo é cancelada, 5x3 menos 5x. Passando x3 para o outro lado da igualdade, eu terei 4x3 menos 5x igual a 0. Pois bem, vou colocar o x em evidência. X em evidência, me sobra 4x2 menos 5 igual a 0. Então, portanto, um dos x aqui, ó, uma das raízes, é igual a 0. Eu terei ainda 4x2 menos 5 igual a 0. Vamos fazer aqui, ó. 4x2 é igual a 5. x2 é igual a 5 quartos. X é igual a mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Como ao elevarmos ao cubo uma equação irracional, a gente não introduz raízes estranhas a ela, a gente não precisa fazer a verificação. Isso foi dito lá na nossa parte teórica, ok? Então, portanto, a solução é de fato o zero e mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Conforme a gente vê aqui, ó, eu usei o cubo da soma, né? Aqui o cubo da soma, tá aqui a fatoração. Fiz a mais b igual a raiz cúbica de 5x, a igual a raiz cúbica de x mais 1 e b igual a raiz cúbica de x menos 1. Fazendo todo aquele desenvolvimento que fizemos no slide anterior, eu vou chegar a x1 igual a 0, x2 igual a raiz de 5 sobre 2 e x3 igual a menos raiz de 5 sobre 2. Como a gente elevou ao cubo a equação, elevar ao cubo não introduz raízes estranhas à equação irracional e, portanto, não há nenhuma necessidade em se fazer a verificação. Por isso, a solução é 0 e mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Vamos passar a solução das inequações. Aqui eu tenho uma inequação do tipo raiz de f de x menor que g de x. Quando isso ocorre, eu preciso que duas condições sejam satisfeitas. Eu tenho que ter 0 menor ou igual a f de x menor que g de x ao quadrado. E, além disso, g de x tem que ser maior que 0. Como g de x é igual a 2, essa condição já está satisfeita. Vamos ver a outra, né? Então, eu terei 0 menor ou igual a f de x, que está dentro do radical aqui, ó, x2 menos 3x, e isso tem que ser menor que 4, porque 2 ao quadrado. Se g de x é 2, g de x ao quadrado é igual a 4. A partir daqui, eu tenho uma inequação do segundo grau simultânea, e eu posso desmembrar em duas inequações. Vamos aqui fazer aqui, ó. Eu terei x2 menos 3x menor que 4 e terei x2 menos 3x maior ou igual a 0. Então, esse é um pedaço da inequação, esse é o outro. Posso melhorar a inequação aqui de cima, ó. x2 menos 3x menos 4 menor que 0, x2 menos 3x maior ou igual a 0. Bom, tenho duas inequações do segundo grau. Uma, x2 menos 3x menos 4 menor que 0, e a outra, x2 menos 3x maior ou igual a 0. Vou chamar essa daqui de inequação 1 e essa daqui de inequação 2. Pois bem, calculando o zero dessa função, x2 menos 3x menos 4, eu vou chegar aos valores menos 1 e 4. E fazendo os zeros dessa outra, eu vou chegar aos valores 0 e 3. Bom, com isso eu preciso fazer o estudo dos sinais dessas funções, né? Então vamos aqui fazer o esboço para a gente ver o que acontece com os sinais dela. Todas duas têm concavidade voltada para cima porque o valor de a é igual a 1 e 1 é maior que 0. Então, todas duas são voltadas para cima. E interceptam o eixo x aqui, no primeiro caso, em menos 1 e 4, e aqui no segundo caso, em 0 e 3. Bom, os sinais aqui, ó, positivo e positivo, positivo e positivo, e aqui sinais negativos. Bom, como no primeiro caso a gente quer valores menores que 0, apenas,
menores que zero, eu estou falando dos valores negativos. Portanto, esse intervalo fica aberto em 1, aberto em 4. Observe que eu não tenho sinal de igual aqui, só o sinal de menor, então só os negativos me interessam. Já aqui eu quero os valores maiores ou igual a zero. Bom, igual a zero eu posso fechar então esse intervalo. Maiores que zero são os valores positivos, para a esquerda de 0 e para a direita de 3. Bom, agora eu vou construir aqui a minha reta suporte e minhas retas para a solução, né? Aqui na minha reta suporte eu vou marcar o -1, vou marcar aqui o 4, vou marcar aqui o 3 e vou marcar aqui o 0, nessa ordem do menor para o maior. Bom, é minha reta suporte, apenas para eu marcar aqui, né? Para eu saber posicionar os intervalos, está aqui. Pois bem, no primeiro caso é o intervalo aberto que vai de -1 a 4. Então está aqui, ó, intervalo aberto que vai de -1 a 4. Está aqui a primeira inequação. No segundo caso é o intervalo fechado que vai de 0 até o menos infinito, fechado de 0 até o menos infinito e fechado em 3 até o mais infinito. Está aqui. Aqui eu tenho a solução 1, aqui a solução 2. A solução dessa inequação é a interseção entre esses intervalos, ou seja, é o intervalo que vai de -1 aberto até o 0 fechado e que vai de 3 fechado até o 4 aberto. Então, eu posso escrever a minha solução da seguinte forma: x pertence a R, tal que x está entre -1 e 0, podendo inclusive ser 0, ou x está entre 3 e 4, podendo inclusive ser 3, exatamente por causa desses intervalos estarem fechados em 0 e em 3. Eu posso ter valor de x igual a 0 e igual a 3. Tá aí, conforme dissemos, inequações desse tipo precisam atender a essas duas situações simultaneamente. Essa já está atendida, porque g de x aqui, ó, é igual a 2, tá certo? Então essa condição está satisfeita. Atendendo a outra condição, a gente cai numa inequação do segundo grau simultânea. Estão aqui as equações. Resolvendo essas inequações, nós vamos ter um intervalo que vai de 0 fechado até o menos infinito e outro que vai de 3 fechado até o mais infinito. Eles estão aqui, ó, de 0 fechado até o menos infinito, de 3 fechado até o mais infinito. Aqui nós teremos um intervalo que vai de -1 até 4 aberto, tá aqui, ó, de -1 até 4 aberto, tá aqui o intervalo. E a solução vai ser a interseção entre os dois. Um intervalo que vai de -1 aberto a 0 fechado, união com o intervalo que vai de 3 fechado a 4 aberto. Tá aqui a resposta. Observe que a solução que eu fiz no slide anterior, lá eu chamei essa solução de 2 e essa de 1, o que não faz nenhuma diferença para a solução final. Resolver em R a inequação raiz quadrada de 2x menos 1 maior que x menos 2. Aqui nós temos uma inequação do tipo raiz de f de x maior que g de x. Quando nós temos inequações desse tipo, nós precisamos atender às seguintes situações. F de x deve ser maior ou igual a 0 e, ao mesmo tempo, g de x deve ser menor que 0. Também devemos atender à seguinte situação. F de x deve ser maior que g de x ao quadrado e, ao mesmo tempo, g de x deve ser maior ou igual a 0. Isso nós vimos na nossa aula teórica. Pois bem, se f de x deve ser maior ou igual a 0, eu estou vendo aqui que f de x é 2x menos 1. Então, isso deve ser maior ou igual a 0. Fazer g de x menor que 0 é fazer x menos 2 menor que 0. Então, x menos 2 menor que 0. Essa é uma inequação simultânea. Vou encontrar os zeros dessas funções. 2x menos 1 igual a 0, 2x igual a 1, x igual a meio.
e vou encontrar o zero da outra função, x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Fazendo os estudos dos sinais dessas funções, nós teremos aqui para a primeira a reta inclinada para a direita, crescente, interceptando o eixo x aqui no ponto meio, e a outra reta também crescente, interceptando o eixo x no ponto de abscissa 2, porque a reta intercepta o eixo x exatamente nos zeros das funções. Bom, aqui eu tenho valores positivos para a direita e negativos para a esquerda. Como no primeiro caso eu quero valores maiores ou igual a zero, vou fechar o intervalo aqui em meio. Valores maiores que zero são os positivos, ou seja, para a direita de meio. No segundo caso, eu quero os valores apenas menores que zero, então eu vou deixar o 2 aberto, e os valores menores que zero são os valores que estão para a esquerda de 2, os valores negativos. Agora, eu vou aqui fazer a minha reta suporte, a minha solução 1, minha solução 2 e minha interseção, a interseção entre as duas inequações. Eu vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, inequação 1 e inequação 2. Aqui a minha reta suporte, aqui 1, aqui 2 e aqui a interseção entre as duas inequações. Bom, aqui eu vou marcar meio e 2, são os pontos aqui, só para me orientar, para orientar o meu intervalo, vou tracejar aqui. Bom, no primeiro caso, eu tenho valores igual a meio, fechado em meio, até o mais infinito, para a direita de meio. No segundo caso, eu tenho um intervalo aberto em 2 com valores menores que 2, para a esquerda de 2 até o menos infinito. A interseção entre essas duas inequações é o intervalo que vai de fechado em meio até aberto em 2, exatamente esse intervalo que está aqui. Bom, vamos agora para outra condição que deve ser atendida. F de x deve ser maior que g de x ao quadrado, ou seja, 2x menos 1 deve ser maior que x menos 2 ao quadrado. E, ao mesmo tempo, g de x deve ser maior ou igual a 0, ou seja, x menos 2 deve ser maior ou igual a 0. Bom, podemos melhorar a inequação aqui de cima, 2x menos 1 deve ser maior que x ao quadrado menos 4x mais 4, e a de baixo, x menos 2 maior ou igual a 0. Melhorando ainda a de cima, nós temos x ao quadrado, menos 4x recebe menos 2x menos 6x, 4 recebe 1 mais 5, e isso deve ser menor que 0. Na de baixo eu tenho x menos 2 maior ou igual a 0. Bom, encontrando então os zeros dessa função aqui quadrática, eu terei x1 igual a 1 e x2 igual a 5. E aqui eu já tenho o zero dessa função, está ela aqui, x igual a 2. Bom, no primeiro caso, eu vou fazer aqui o estudo dos sinais, vou fazer o esboço do gráfico, é uma parábola voltada para cima, vou chamar isso aqui de 3, solução 3. Aqui a parábola é voltada para cima porque o valor de A é 1, então ela está aqui, voltada para cima. Esses valores aqui serão abertos, porque aqui eu só tenho o sinal de menor, então aqui é aberto e aqui é aberto. Aqui eu terei o valor 1 e aqui o valor 5. Esses valores que estão entre 1 e 5 são negativos e esses aqui são positivos. Como eu desejo os valores menores que 0, eu estou falando dos valores negativos. São esses que eu estou pintando aqui. No outro caso, eu tenho uma reta crescente, inclinação para a direita, aqui intercepta o eixo x exatamente no ponto de abscissa 2. Agora, esse ponto é fechado no intervalo, porque aqui eu tenho o sinal de igual. Como eu quero valores também maiores que 0, aqui positivo e aqui negativo, eu estou falando dos valores que estão para a direita de 2 até o mais infinito. Vou fazer também a interseção entre essas duas soluções. Aqui a minha reta suporte, aqui a solução 3, aqui a solução 4 e aqui a interseção entre essas duas soluções. Vou marcar aqui os pontos 1, 2 e 5. Aqui só para me orientar, vou traçar aqui, Na solução 3, eu tenho um intervalo que vai de aberto em 1 a aberto em 5. Então está aqui, aberto em 1, aberto em 5. Está aqui o intervalo da solução 3. A solução 4 é o intervalo que vai de 2 fechado
até o mais infinito. Tá aqui, ó. A interseção entre essas duas inequações é o intervalo que vai de 2 fechado até o 5 aberto. De 2 fechado a 5 aberto. Está aqui o intervalo. Aqui a solução 3, aqui a solução 4 e aqui a interseção entre elas. Bom, para encontrarmos a solução final, precisamos fazer a união dessas duas soluções. Então, a solução será a solução 1, união com a solução 2. Vamos fazer aqui, ó, a nossa reta suporte, a interseção de 1 com 2, a interseção de 3 com 4 e a união logo aqui embaixo. Então, vamos lá. Aqui a interseção de 1 com 2, aqui a interseção de 3 com 4 e aqui a união, né? A união entre essas interseções. Bom, vamos aqui, ó. Vou marcar aqui o meio primeiro, tá aqui, ó, meio. Vou marcar agora o 2, tá aqui o 2 e vou marcar o 5. Bom, vou traçar aqui para me orientar. Tá certo? Orientar o meu intervalo. No primeiro caso, eu tenho um intervalo que vai de meio fechado a 2 aberto. Então, tá aqui, ó, meio fechado até 2 aberto. E no segundo caso, eu tenho um intervalo que vai de 2 fechado até 5 aberto. Logo, a união desses intervalos vai ser um intervalo que vai de meio fechado até 5 aberto. Então, minha solução final será x pertence a R, tal que x pode estar entre meio e 5, podendo, inclusive, ser meio. Aqui nós temos as condições para esse tipo de inequação. F de x tem que ser maior ou igual a 0 e g de x tem que ser menor que 0. Ou f de x tem que ser maior que g de x ao quadrado e g de x tem que ser maior ou igual a 0. Exatamente por causa desse e, eu faço a interseção entre essas inequações. E por causa desse ou, eu faço a união lá no final da resolução dessas inequações. Aqui, atendendo a primeira condição, f de x ser maior ou igual a 0 e g de x ser menor que 0. Aqui as duas inequações com seus respectivos zeros, né? E aqui os intervalos. Aqui a solução 1, a interseção, né, entre a resolução 1 e a resolução 2. Aqui a segunda condição, f de x ser maior que g de x ao quadrado e g de x ser maior ou igual a 0. Aqui estão as inequações. Então, aqui, ó, aqui os intervalos que servem de solução 3 e 4. Aqui a interseção entre a solução 3 e 4. E, por fim, a união entre a solução 1 e a solução 2, ou seja, a união entre a interseção de 1 com 2 e a interseção de 3 com 4, me resultando exatamente no intervalo que vai de meio fechado até 5 aberto. É isso que está escrito aqui, ó, x pertence a R, tal que x pode estar entre meio e 5, podendo, inclusive, ser meio. Resolver em R a inequação raiz quadrada de 2x2 menos x menos 1 maior que a raiz quadrada de x2 menos 4x mais 3. Aqui nós temos a raiz da função f de x maior que a raiz da função g de x. Quando nós temos uma inequação desse tipo, nós precisamos atender à seguinte situação. A função f de x deve ser maior que a função g de x, que deve ser maior ou igual a 0. Portanto, 2x2 menos x menos 1, que é a f de x, deve ser maior que x2 menos 4x mais 3, que é a g de x, e também a g de x, x2 menos 4x mais 3, deve ser maior ou igual a 0. Essa aqui de cima a gente pode dar uma melhorada nela, né? Aqui 2x2 vai receber menos x2, logo eu terei x2. Menos x vai receber mais 4x, 3x. Menos 1 vai receber menos 3, menos 4, e isso deve ser maior que 0. Aqui embaixo, x2 menos 4x mais 3, maior ou igual a 0. Bom, encontrando os zeros dessa função, eu vou chegar a x1 igual a menos 4 e x2 igual a 1. Encontrando os zeros da outra função, eu vou chegar a x1 igual a 1 e x2 igual a 3.
Vamos fazer o estudo dos sinais dessas duas funções. Vou fazer aqui em cima. Ó. As duas funções têm os valores de A positivos, né? Aqui 1 e aqui 1. Então as parábolas ficarão voltadas para cima. Aqui eu terei aberto o menos 4 e aqui aberto 1, porque aqui eu só tenho o sinal de maior, tá certo? São esses valores. E aqui as raízes estão fechadas, né? 1 e 3 são esses valores aqui. Estão fechadas por causa desse sinal de igual aqui. Bom, aqui eu tenho os valores positivos nessas funções e aqui os negativos. No primeiro caso, eu quero os valores maiores que zero, ou seja, positivos. São esses aqui. No segundo caso, eu também quero os valores maiores que zero. São esses aqui, também os positivos. Aqui fechado, pelo motivo que eu já falei, né? Esse sinal de igual aqui. Pois bem, agora eu vou fazer a interseção entre a solução da inequação 1 e a inequação 2. Vamos lá? Aqui eu vou fazer minha reta suporte, aqui a inequação 1, aqui a inequação 2 e aqui a interseção entre a inequação 1 e a inequação 2. Pois bem, vamos aqui marcar os meus pontos aqui. Ó. Eu tenho aqui ó, o menos 4, tenho aqui o 1 e tenho aqui o 3, correto? Pois bem, vou traçar aqui só para me orientar, ó. Ok? Vamos lá. Na primeira inequação, eu quero os valores menores que menos 4, ou seja, o intervalo que vai de menos 4 até o menos infinito. E também o valor que vai de 1 até o mais infinito. Na inequação 2, eu tenho o valor 1 e os valores menores que 1, ou seja, até o menos infinito. E tenho o valor 3 e os valores maiores que 3 até o mais infinito. Bom, fazendo a interseção desses intervalos, nós vamos ter todos os valores menores que menos 4 e teremos todos os valores maiores ou igual a 3. Essa é a interseção entre essas duas inequações. Logo, a minha solução será x pertence a R, tal que x pode ser menor que menos 4, ou x pode ser maior ou igual a 3. Aqui, como eu disse, ó, inequações do tipo raiz de f de x maior que a raiz de g de x precisam atender a essas condições. Aqui eu tenho a f de x, a g de x. Elas formam uma inequação simultânea, que está aqui desmembrada. Encontrando os zeros dessa primeira, nós vamos achar menos 4 e 1. Encontrando os zeros dessa segunda, nós vamos achar 1 e 3. Fazendo o estudo dos sinais, nós vamos encontrar essa solução 1 e essa solução 2. Fazendo a interseção entre elas, nós encontraremos o intervalo menor que menos 4 e maior ou igual a 3. É exatamente essa a resposta que está aqui. No nosso próximo encontro, aqui dentro desse módulo de resolução de exercícios para o ensino médio, nós falaremos das funções exponenciais. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.